Todo mundo muito bem-vindo a mais um Valoricast. Hoje aqui com um convidado muito especial, o senhor Nésio. Seu Nésio, muito prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter vindo, viu? Muito obrigado. Eu também agradeço, eu fico satisfeito de ter vindo. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom, né, Vagão? Vou chamar de tio, porque é tio, né? Tio, é tio, eu sou o agregado da família, mas eu vou chamar de tio porque o Nésio, para alguns aqui, eu vou contextualizar rapidão. O tio Nésio, ele é tio do meu sogro, tá? Ele é irmão do pai do meu sogro, do Carlos, irmão do seu Zequinha. E agradeço o senhor, viu, tio Nésio, por você estar participando conosco aí. Tenho certeza que a sua história vai agregar muito aqui as informações que o senhor tem para trazer para os nossos ouvintes. Eu vou tentar, né, falar alguma coisa, né? Com certeza. Eu não sou bom de comunicar, né? Eu sou muito fechado, fechado, como você sabe disso, que eu, né, nas reuniões aí da família, eu fico num canto lá, calado e não falo nada. Não, mas hoje nós vamos conseguir fazer muita coisa. É isso. Bora aí. lá, Brunão? Bora lá. Toca aí que eu vou pegar um papel aqui, vamos conversar. Seu Nésio, eu estava ouvindo aqui de longe, você já estava ali aquecendo ali com a Carol, ali do lado de fora. Preparando. Eu percebi. Conta um pouquinho pra gente do seu ponto de vista, da sua perspectiva, do que de fato está acontecendo hoje nesse conflito entre Rússia e Ucrânia. E na sua opinião, há um risco de vir uma terceira guerra mundial a partir desse conflito? Olha, eu penso que para ter uma terceira guerra mundial é bem difícil, né? Eu acho que é bem difícil. Só se a NATO, né? O quê? Eu falo NATO e OTAN. OTAN. Tá. NATO em russo e OTAN em né? Legal, já gostei disso. Então, acontece que só se houver uma intervenção maior, que a intervenção da NATO já foi muito grande, porque a Ucrânia, esse período todinho aí, né, houve o golpe em 1914, em 2014 houve um golpe, né? 2014. Com a influência dos Estados Unidos, da CIA, do imperialismo americano, né? Porque tinha um presidente que tinha ligação com a Rússia, tinha mais ligação, era mais próximo à Rússia, né? Em 2014? 2014. Em 2014, os Estados Unidos tinha um presidente que tinha uma boa ligação com a Rússia. A Ucrânia tinha. Aí eles fizeram um golpe. O senhor lembra o nome desse presidente da época? Agora eu não estou lembrado. Tá, a gente pesquisa aqui rapidão, para a gente saber. Aí a gente pesquisa e fica sabendo. Então ele era mais próximo. E depois aí eles deram um golpe, aí ele teve de asilar em Moscou, né? E foi para a Rússia. Esse presidente da Ucrânia? Aí acontece, porque a Ucrânia, a população tem cidades que praticamente é russo. A Odessa, que fica no Mar Negro, 90% é russo. Já na Crimeia, 100%. Quase 100% é russo. Uhum. E nas regiões norte-sul, na leste, onde está a Donbass, Lugansk, é russo. E eles revoltaram também, não aceitaram. Uhum. Não aceitaram. Foi nesse período que a Rússia ocupou a Crimeia e lá nessa região de Lugansk e Donetsk, na região de Donbass, o que acontece? Eles também aí separaram, criaram duas repúblicas. Certo. República de Donetsk e República de Lugansk. Então, duas repúblicas. República com ligação com a Rússia. Né? As duas? As duas. Aí acontece que você perguntou sobre isso aí, eu acho que é meio difícil haver uma guerra. Agora, se a OTAN começar a interferir, porque ela já está interferindo muito, se ela começar a interferir mais assim agressivamente, é perigoso uma resposta mais violenta. E essa resposta seria uma resposta mais séria contra a Europa. Não só contra a Europa, mas contra os Estados Unidos. Com os Estados Unidos. O senhor acha que essa manifestação contra a OTAN
viria por parte só da Rússia? Ou países aliados também se manifestariam? Tipo a China, a China entraria no meio? Não, a China é contra. A China é contra. Contra o quê? É contra essa interferência e a existência da NATO, e a existência da OTAN. É contra, porque já não tem mais... Porque ela foi criada, foi na Guerra Fria, ela foi criada para combater a União Soviética, que era um poder muito... Depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, o exército, a União Soviética foi o maior poder que tinha, armamento, tudo isso, era poderosa, né? E tinha uma influência muito grande. Aí o que acontece? Cai o muro de Berlim. Aí não tinha mais sentido de ter a OTAN. Não tinha mais sentido. A OTAN foi criada para defender os países. E já não tinha mais. A Guerra Fria acaba. Aí não tinha porquê. Não tinha porquê continuar. Né? Mas eles continuaram avançando cada vez mais lá. Então, acabou a União Soviética. E o que é? Lituânia, Letônia, Estônia, que fica no Báltico, eles passaram para a OTAN. Uhum. Passaram para a OTAN. E a Ucrânia estava aí querendo também. E o outro país lá do Mar Negro, que é a Geórgia, compreendeu? Estava também. Então houve aquela guerra lá. Inclusive quem participou da guerra foi o Putin. Aquela guerra que falou, não aceita a interferência do Ocidente, né? Que a tendência deles, o que é? Dominar a Rússia, né? Dominar a Rússia, porque a Rússia é muito rica em petróleo, muito rica em minérios, e a gás, parte agrícola também, muito, né? muito. O senhor acha que, de fato, a intenção da OTAN é interferência na Rússia? Na Rússia. De fato, assim? De fato. É mesmo? A interferência. O senhor acredita que isso não é claro para as pessoas, né? Não, aqui não. Aqui existe uma propaganda muito intensiva, uma propaganda que só fala coisas que não tem nada a ver. Diz que está matando criança, está bombardeando hospital, bombardeando não sei o que lá. Eles estão fazendo como se diz, um bombardeio cirúrgico nas regiões onde tem depósito de arma, onde tem comunicação, onde tem indústria de armas, nos lugares cirúrgicos. Claro que existe um grupo fascista, exército fascista, que inclusive lá na cidade de Mariupol, onde é ali o mar de Azovski, né? Eles ocuparam com armamento, com tudo, escola, outras coisas, hospitais. Eles fizeram isso, quer dizer, colocando o povo na mira, como se tivesse um escudo para eles, entendeu? Porque a Rússia foi bem esclarecido que não é uma intervenção, é uma operação para acabar com o nazismo, né, com o fascismo, acabar ela sendo neutra, não entrar na NATO, né, não pertencer à NATO, compreendeu? E não participar da NATO, porque a NATO cada vez mais está invadindo o território. O território, está tendo uma pressão danada, né? Então isso eu acho que a luta lá é para acabar com isso, acabar com a influência nazista e fascista lá dentro da Ucrânia, e para a Ucrânia não pertencer à NATO. Então, né? Porque a Ucrânia, ali toda a vida, todas as intervenções, as invasões, tudo foi através ali. Ali é uma porta. É uma porta para entrar dentro da Rússia. Né? Você pensa bem, eles com mísseis lá, com bomba, tudo, é 2 minutos.
que bombardeia lá qualquer parte lá do território. Quer dizer, é muito perigoso, né? Sim. Então, existe isso. Esse é um grande problema. Né? Mas por que o senhor acha que o mundo não tem acesso a essas informações, sendo que o Putin hoje, que é o presidente russo, tem uma influência tão grande sobre o mundo, né? É um país muito poderoso. Acho que a Rússia hoje ela é o segundo poder bélico do mundo, salvo engano, terceiro poder bélico do mundo. Aí eu não sei, para classificar é muito difícil, porque é um país... É muito difícil falar que os Estados Unidos é primeiro, a Rússia é o segundo, e a China... Eles escondem alguma coisa. É muito difícil, porque o armamento russo, principalmente atualmente, é muito, muito poderoso. Sim. E eles cresceram muito. Cresceram, inclusive, com foguetes que o americano não tem. Foguete, a rapidez do foguete, entendeu? Uhum. Ele pode bombardear, vamos supor, de Moscou até Berlim, ou até... Berlim não, Berlim é perto. Até Inglaterra, em poucos minutos. Em poucos minutos, a velocidade que tem. Não há possibilidade de interferência ou com outro foguete barrar. Compreendeu? Não tem, porque é muito veloz os foguetes. Quer dizer, e eles sabem disso. Inclusive o americano fala que não é para entrar, não é para fornecer arma. Armas estão fornecendo. Não quer que... Porque lá, o presidente lá, pedindo armamento, aviões, pedindo foguetes, não sabe? Então eles estão tendo um certo, assim, um receio, a NATO, a OTAN, um certo receio. A população russa, ela entende isso que está sendo feito, essa tomada de atitude pela Rússia, ou elas condenam? Não, ela sabe muito bem. As duas populações sabem, eles são muito unidos. O que são? Eles são mesmo sangue. Eles são o mesmo sangue. Como eu estava dizendo para você, lá as cidades lá a Ucrânia, eu vou dizer rapidinho, a Ucrânia não existia. Né? A Ucrânia não existia. A Ucrânia passou a existir depois da Revolução Socialista, em 1917, foi em 22, quando organizou a União Soviética. Como organizou a União Soviética? E foi Lenin que criou esse Estado. Né? Então pegou uma parte lá de Donbass, ali, Nova Rússia, pegou a parte da Ucrânia ali. A Ucrânia quer dizer uma cidade, um país do canto, compreendeu? Ucrânia, ele é um país... Então a Ucrânia era uma faixinha muito pequena. Né? Aí foi aumentou. Então a Ucrânia hoje é 600 e tantos mil quilômetros quadrados. Não é uma população de 40 milhões, mais ou menos. Né? Então, mas está misturado. Como o povo lá da Rússia, ou da Rússia, tem muito ucraniano, e como lá dentro da Ucrânia tem muito russo. Tem uma quantidade de russo muito grande. Tem cidade que é praticamente russa. Né? Então é meio complicado o negócio. Mas o presidente, por exemplo, Zelensky lá, né? Ele leva uma informação que a população está do lado dele. É informação. Mas isso é guerra de informações. É guerra. Então o que ele fala? Fala que a população está do lado dele, que é isso e aquilo. Mas não é. Ele deu um golpe, ele participou do golpe. Eu ia perguntar isso. Você falou do golpe de 2014. Que golpe foi esse? Não, porque a cada influência, a influência para o presidente que tinha um presidente, esse presidente tinha ligação com a Rússia, tinha ligação com o Putin, não, tinha compreendeu? Agora, o que acontece? Esse golpe foi provocado, foi feito pelos núcleos internos que tinha, lá na Ucrânia mesmo. Da Ucrânia, conjuntamente com a NATO, com os Estados Unidos, com a CIA, e eles fizeram um golpe, deram um golpe
para tirar esse presidente e colocar um outro presidente. E aí esse presidente, e aí já entrou o Zelensky já. Não, o Zelensky foi depois. Foi depois. Foi depois. É recente, né? Ele foi depois. Entendi. Mas é da mesma política, da mesma coisa. Segue a mesma linha de É a raciocínio. mesma coisa. Inclusive, o Zelensky, ele tem uma influência muito grande do americano. Influência muito grande. E criaram lá várias bases, a OTAN, a NATO, como você fala, a OTAN, a NATO, criaram várias bases dentro da Ucrânia. Criaram laboratórios. Esse período, criaram muitos laboratórios biológicos. Laboratório para introduzir bactérias, outras coisas, doenças, compreendeu? Então, da arma química. Isso, a arma química foi inclusive denunciado. Aqui pouca coisa se fala, não se fala nada sobre isso. Ainda não se fala. Zelensky, você acha que... O Zelensky, ele é um marionete, ele é um marionete do americano, compreendeu? Ele é um... Se o senhor olhar pelo ponto de vista assim, é que a Ucrânia ela tomou algumas atitudes, né, por receio também da Rússia, por estar premeditando alguma atitude da Rússia por tomada de território. Não? Não. A Rússia não tinha a intenção de tomar a Ucrânia? Não tem. Inclusive está falando, as notícias que eu estou tendo é que o Putin não vai ocupar, a Rússia não vai ocupar a Ucrânia, não vai ocupar. Muito embora que tem lá cidades, tem muitas cidades lá que praticamente é russo, não está querendo ficar lá porque a Ucrânia está proibindo o russo lá, está proibindo o pessoal falar em russo, proibindo as instituições, as escolas. E antes não era assim. Eu estudei lá. Eu aprendi russo lá, em Kiev. Kiev, para quem não sabe, pessoal, Kiev, né? Kiev. Então, o negócio é esse. Quer dizer, está sendo a discriminação. Aqui no Brasil não tem. No Sul tem gente que fala alemão. Em São Paulo tem gente que fala japonês, né? Italiano. Quer dizer, não é proibido, tem escola, você aprende. Ele estava querendo proibir, acabar com... Então houve a revolta, por isso que o pessoal desse de 14 não aceitou. Em 2014, eles não aceitaram. A Crimeia imediatamente passou para a Rússia. Isso em 2014. E surgiu duas repúblicas. 2014. Essas lutas, tá tem 8 anos que estão morrendo gente lá. Que a Ucrânia está bombardeando com bombas pesadas, com coisa, compreendeu? Com canhões, com calibre, né, grande, matando gente. Agora, com a Rússia, que reconheceu os dois países, esses dois países pediu ajuda à Rússia. E aí a Rússia está ajudando. Hoje, praticamente, as repúblicas já estão mais ou menos 90% já dominada lá o território lá da região do Donbass lá. Donetsk e Lugansk, né? Então é uma coisa assim, o americano está vendo. E outra coisa, você vê a solução, o problema que está acontecendo, o problema que eu acho que é o americano, o imperialismo americano, chegou ao fim. Eu acho que é o fim, é o início do fim, compreendeu? O dólar não vai ser mais o que vai mandar nos negócios nas trocas com petróleo, dólar. Não vai isso mais. Vai ser rublo e vai ser a língua, vai ser o dinheiro lá da China. Eles vão criar uma coisa diferente. Criptomoeda. Outra coisa. Vai criar.
E a Europa depende do petróleo russo. A Europa depende do gás, do Do gás, inclusive para aquecimento. E nós dependemos de muita coisa da Rússia. Né? Aqui está havendo influência muito grande, está subindo tudo, as coisas. Sim. O petróleo nos Estados Unidos está subindo. Como é que chama? Lá na Europa, o que está acontecendo? Está fechando fábrica. Na Europa Ocidental, compreendeu? Lá na Polônia, está fechando fábrica da Volkswagen. Não está tendo condições, compreendeu? Falta de insumo. Isso, falta de insumo. BMW está vendendo carro, faltando peça. Faltando peça. Isso eu não sei se você acompanha, você está vendo isso aí. Né? Tá faltando peça. Quer dizer, a influência não é só lá, é uma influência mundial. O senhor acredita que essas sanções aí que estão imputando para a Rússia, a Europa, né, os Estados Unidos, como é que o senhor é uma guerra. Vê isso? Isso é uma guerra. Isso é uma guerra. Uma pressão muito grande. Você acha que ele olha e fala assim, pô, já que já tá lascado mesmo, já que já entramos, já estamos afundando, vou meter o pau agora que eu vou com tudo mesmo. É o perigo. É igual um tigre. Você dá um tiro num tigre, o que acontece? Ele tá lá esperneando, mas você não chega perto, não, que ele vai dar uma bocada no você. É igual o americano tá desse jeito. Né? E ele tem poderio? Tem, todo mundo sabe que tem. Né? Não é só ele que tem, né? Muitos países têm, né? A China, a Rússia, a França, a Inglaterra, até um paísinho pequenininho como Israel, né? Paquistão, Índia. Então é difícil, né? Sonésio, falando de Estados Unidos, existe uma diferença ideológica muito grande do governo atual para o governo anterior, né? Do Biden para o... Como é que é o nome? Pro Trump, isso. Exatamente. Se fosse o Trump hoje no poder dos Estados Unidos, você acha que o negócio podia estar pior em relação Eu acho que não. Eu acho que não. Não, isso aí eu acho que não é muito por causa... Eu acho que é porque o sistema americano já está esgotando, sabe? Eu acho que... Não necessariamente com o governo, mas o sistema de uma forma geral. O sistema geral esse sistema não está mais, compreendeu? Esse poderio já não está mais assim. Entendi. Né? Você vê que na América Latina, como é que está? O Brasil com a posição, né? Assim, tem a Argentina, tem a Venezuela, tem Cuba, né? Lá na Ásia tem a China, tem a Coreia do Norte, tem o Vietnã, tem outros países lá que não está de acordo com o americano. Né? E tem alguns países da África também. Quer dizer que não é tudo. Né? Não é, a gente tem a impressão, todo mundo... Está havendo como se diz, uma russofobia, né? Está havendo. Isso é legal falar. É um ponto, cara, que acho que a gente vai abordar muito aqui, porque, como lá atrás, no começo eu comentei, é muito distante para a gente essa informação, para o brasileiro, em geral. A informação da real posição da Rússia, né, do que a Rússia passa hoje, do real conflito, do que está acontecendo, porque nós compramos uma informação hoje, o que está sendo entregue para o Brasil hoje, é como o senhor falou, que a Rússia é o terrorismo, né? A Rússia está causando a guerra, a Rússia é culpada de tudo, e todo mundo é bonzinho ali, né? Porque a Ucrânia não devia fazer, a Ucrânia e parará, a Ucrânia estava certa e a Rússia não devia fazer, e o errado 100% da história é a Rússia. A Ucrânia se vende como uma vítima procurando liberdade, né? Exatamente, só que aí, cara, ao mesmo tempo você também vê um cara que é o Putin, imperador, né? Pô, tá lá imperialista, né? Imperialista, tá quanto tempo no governo? 20 anos? 20 anos no governo. E ele não se preocupa de forma alguma. Você não vê que ele não está se expondo para realmente noticiar a verdade da Rússia. Ele não está querendo levar essa verdade, ele não está se preocupando em fazer isso. Me parece que não. Senhor, de que forma que o senhor vê isso? Não, eu estou falando, eu vejo assim, de uma forma que o Putin não é comunista. Ele não é comunista.
Ele é religioso, aquele negócio todo. Foi criado dentro do governo comunista. Ele foi da KGB. Ele foi, compreendeu? E ele tem um posicionamento, assim, ele viveu na Alemanha, e ele percebeu como que era a Guerra Fria. Ele está vendo que está voltando tudo isso de novo, né? E a Rússia estava, quando houve o esfacelamento da Rússia, né, em 2000, houve esfacelamento da Rússia. O que acontece? Acontece que a Rússia estava numa pobreza muito grande. Estava numa pobreza. Em 2000, por aí, 2000 e... Como o golpe, depois do que eu falo assim, do esfacelamento da Rússia, da União Soviética, então passou por um período muito difícil, muita pobreza, uma situação que ela estava endividada, tudo. Tá, o que acontece? Acontece que o Putin, quando assumiu, depois do Boris Yeltsin, depois que assumiu, ele cresceu, a Rússia cresceu. Ele deu vida lá, ele conseguiu dar vida lá para a Rússia, em tudo, em desenvolvimento, tudo isso aí. Né? Chama ele de imperador, chama ele não sei de quê, entendeu? Mas ele que foi o que... Ele acordou, a Rússia era um gigante adormecido, né? Estava adormecida. A Rússia estava adormecida, a palavra correta, assim. Né? É isso aí. Você acredita que o Putin se preparou para esse momento? Para tudo? Ele é muito bem preparado. Ele é muito bem preparado. Foi uma pessoa que, olha, você vê que na diplomacia, nas coisas, como que o pessoal fala com ele? Ele é a pessoa que está diplomata, é um presidente que o pessoal, né? Como se diz, não é que tem medo, é que não chega nos pés dele. Não chega nos pés. Esse presidente aí, dos Estados Unidos, praticamente está morto, né? O jeito que ele... A postura corporal dele ficou muito evidente agora nessa questão toda. Mas, seu Nésio, e essa questão do Putin estar há 20 anos no poder, como é que o senhor enxerga isso? O senhor que morou ali na região. O problema, isso aí, eu não entro nesse detalhe aí, que 20 anos, aquele negócio todo, porque eu acho que a Rússia está dependendo demais dele, da política que ele está fazendo. E é uma política correta. Né? Então eu acho que se mudar... Olha o Yeltsin, o que ele fez? Ele acabou com a União Soviética, desmantelou a União Soviética. Né? E o Putin foi completamente diferente. Eu não apoio assim, praticamente, assim, não dou eu tenho, assim, uma certa divergência com ele. Assim, eu penso. Né? Mas o que ele está fazendo é positivo para o povo russo. Muito positivo. Está dando, como se diz, levantou a Rússia. Ele levantou a Rússia. E continua. Né? O país está passando por uma situação muito difícil. Né? E é um país complicado, porque tem várias línguas. Tem 100 e tantas línguas hoje. 100 e tantas línguas línguas e povos diferentes. Lá na Rússia. Dentro da Rússia. Então, não é fácil. Não é fácil. Então tem que ter uma... Né? O presidente lá, como é que é? A secretária, a primeira-ministra da Alemanha, ficou também com quantos anos? Sim. Quantos anos ela ficou? Isso aí depende, né? Como tem o embaixador, o chanceler, Boris Johnson? Não, o russo, o chanceler, oi, meu Deus do céu, fugiu o nome dele. É uma pessoa que tem maior, né? Você vê o jeito, a entrevista que ele dá, tudo, é bem diferente desses outros aí. Né? Você falou que o Putin é religioso, né? É católico? É católico, é católico ortodoxo. Eu vi essa semana uma notícia que o Zelensky pediu para o Papa intervir, para ver se falava com o Putin para intervir
na guerra, na situação lá deles. Né? E o Papa? Não sei, não vi se interviu, se teve alguma ligação, alguma coisa nesse sentido. Não, ele está sendo se diz, uma pessoa de propaganda, fazendo propaganda. Ele faz nas televisões. Ele quem? Muito embora o artista, o Zelensky, ele praticamente, porque Kiev está ocupada. Kiev está ocupada. E o que é? Falam que ele está em Kiev, ele não está em Kiev. Uhum. É bem provável que ele esteja na fronteira com a Ucrânia com a Polônia, ou está na embaixada dos Estados Unidos na Polônia. Uhum. Na Polônia. E ele dando entrevista, porque isso tudo é fácil hoje com a imprensa, você tirar uma fotografia lá da guerra lá, e depois colocar ele lá falando assim. Isso você faz, você sabe disso, você entende. Sim, com certeza. Coisas, né? Então, ele faz as coisas de acordo com o americano. Quem manda na NATO é a América, os Estados Unidos. Os outros somente falar lá que é o presidente, mas quem resolve é o presidente dos Estados Unidos. Uhum. Né? Então, eu acho que... Eu falo porque eu achei muita coincidência. Eu até comentei aqui sobre ele ter se preparado para esse ataque, porque ele pegou a Alemanha enfraquecida, né? Ele pegou a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, que, querendo ou não, passou por um teste do novo presidente aí, quando ele tirou as tropas ali. Todo mundo fala que ele demonstrou muita fraqueza. Com certeza. Joe Biden, né? É. E foi muita coincidência, né, cara? Pô, você pega ali 4 situações e ele me manda uma dessa. Coincidência demais. Não, ele fez isso porque ele é candidato, né? Ele é candidato à reeleição lá, né? Eu não sei, da idade dele, não é candidato lá, não sei. Mas bem provável, eu não sei, eu não vou dizer, eu não entendo a política americana, não sei. Mas eu sei que tudo isso aí porque ele estava numa situação má lá internamente. Agora, você vê o petróleo, vê as coisas, a influência do petróleo, muito grande, muito grande. Como é que a Europa vai viver sem petróleo? Não vi. Como vai viver sem gás ali? As indústrias? Precisam de aquecer, precisam de aquecimento. E precisam do gás para isso. E essa é uma das preocupações agora, porque o frio agora é o momento que começa a piorar, aumentar o frio e o pessoal morre de frio. Mas nós temos que entender também que daqui a pouco essa guerra, vamos falar de guerra, né? Essa luta, esse combate da Rússia versus a Ucrânia aí, vai enfraquecer, né, cara, a Rússia também, por questão financeira. Eu não tenho nem ideia, cara, de quanto custa uma guerra dessa dia para um governo, cara. Interessante, cara. Mas deve ser uma pro coisa mundo, assim. velho. Imagina quanto custa isso pro mundo, cara. Pro mundo é absurdo. Agora fica pensando pra Rússia da vida. Porque o custo de guerra não é, Bruno, o que ele gasta com tropa, com munição, com a perca de vidas ali, né, cara? Mas o que ele deixa de ganhar. Exato. Né? Você para pensar ali, quantas empresas já falaram fecharam, saíram, Nike, né? Apple, McDonald's, As saíram da Rússia. americanas todas, de cara. Né? E não se sabe se vão voltar depois disso tudo, né? As operadoras de cartão, Visa, Master, suspenderam operações lá. Suspenderam a operação, não saíram, né? Agora, as firmas francesas não, elas continuam. Continuam, né? Continua. E outra coisa, essas outras firmas que saíram, os operários, os funcionários vão continuar trabalhando, vai ser encampado essas indústrias. Como se diz, vai ser... O questionamento que eu deixo é até onde a Rússia consegue ir e quão enfraquecida ela vai estar ao findar disso. Ela viveu muito tempo numa Guerra Fria. Não viveu muito tempo numa Guerra Fria. Ela cercada. E eles estão cercando também. Agora está mais perto da Rússia, está mais perto de Moscou. Né? Você vê aqueles países ali do Báltico, ali, os 3 países ali, que era da União Soviética. Lituânia, Letônia e Estônia. Né? Então, é uma coisa que... Ele estava invadindo, ele estava querendo invadindo a Rússia. Eles querem dividir a Rússia. Na sua opinião, numa queda de braço entre OTAN e Rússia, quem sai perdendo? Não numa guerra, mas numa queda de braço de sanções econômicas. Quem sai perdendo nisso daí? A Rússia?
Olha, eu não tenho condições para avaliar isso, mas acho que a Rússia já sobreviveu muito difícil, tempo muito difícil na Segunda Guerra Mundial, e eu acho que ela tem condições de, compreendeu? Eles viveram eles têm uma experiência muito grande. A OTAN não tem experiência nem de guerra, não tem. A OTAN não tem experiência, a Rússia tem. A Rússia tem experiência, passou por um período muito difícil, né? Que morreu mais de 20 milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, quem ganhou mesmo aqui fala que foi o americano, mas não foi o americano. O americano, mas os ingleses, mas os franceses, o francês estava ocupado. A Alemanha estava bombardeando a Inglaterra. A Rússia lutando. Só no final de 44, que o Ocidente abre o front ali onde, na Normandia, onde eles fizeram aquela invasão da França, que essa Rússia toda ali, mas as tropas da União Soviética já estavam no território alemão. Já estavam no território. Quem chegou em Berlim primeiro foram os russos. Eles foram vindo. Né? Isso aí eles foram vindo, e depois eles recuaram. Né? Recuaram. Aí começou aquele negócio, morre o Truman. Morre o Roosevelt. O Roosevelt era o presidente que tinha uma ligação assim que fazia as reuniões com o Stalin. O primeiro-ministro da Inglaterra, era qual o nome dele lá, o Churchill, né? Os três, eles sempre estavam em reuniões. Depois morre, porque o Roosevelt era aleijado, ele tinha um problema, ele tinha um problema, andar em cadeira de roda, uma coisa. Então, ele não ficou muito tempo, morreu. Aí veio o Truman. O Truman começa a Guerra Fria. Com Truman. Com o Russo não, mas com Truman começa a Guerra Fria. Né? Aí que começa. Porque eles ficaram com medo na época, né? Eles até bombardearam lá o território lá do Japão, Hiroshima e Nagasaki. Hiroshima e Nagasaki não era necessário as tropas de Hiroshima, as tropas do Japão em Manchúria já estavam derrotadas. Manchúria ali onde é o Vietnã, aquelas regiões ali, a Manchúria, né? Já tinha sido derrotado e não era necessário. E eles ficaram com medo da Rússia, que é da União Soviética, que a União Soviética estava avançando. Então falaram, para aí, né? Nós temos a bomba atômica. E eles não tinham, a União Soviética não tinha. Só foi criar depois. Foi lá para bem depois que surgiu a bomba atômica da União Soviética. Foi bem depois. O senhor morou lá na Rússia em que época? Eu morei em 67 a 75, 8 anos. Na Rússia. O senhor morou na Ucrânia também, não? Morei 2 anos na Ucrânia. Culturalmente, o que você absorveu da Ucrânia em relação à parte de disciplina, de pessoas mesmo? O que você viu assim, de diferente lá que te agregou? Eu não vi nada. Olha, eu posso dizer para você que eu não vi nada diferente. Para mim eu sabia muito bem que tinha um russo e tinha um ucraniano. E sabia que havia também naquela época um pessoal ligado à Polônia que era nazista, que deram apoio ao exército alemão. Isso eu sabia, que tinha uns grupos, compreendeu? Esses grupos eles foram alimentados agora mais e cresceram e deram o golpe. Aqui. É isso. Quem que era o presidente na época que o senhor teve lá? Presidente? Russo? Russo, Brezhnev. Brezhnev. Ele ficou quantos anos no poder, esse presidente? Olha,
Não sei, assim, te firmar certo quantos anos. O senhor pegou da época que o senhor teve, mudou para lá, até quando o senhor saiu era o mesmo presidente? Não. Já tinha mudado. Tinha mudado. Ah, entendi. O senhor nasceu no Brasil e foi para a Rússia, é isso? Não, o problema é que eu participava de movimento estudantil, eu participava do movimento comunista aqui aqui em Goiânia, né? E eu participei no assalto do tiro de guerra de Anápolis. Isso foi em 13 de novembro de 1964. Foi o primeiro movimento armado que teve aqui no Brasil, foi isso. Esse assalto do tiro de guerra. Aí eu fui preso de Anápolis. Aí eu fui preso aqui, depois fui transferido para Brasília. Depois, aí nesse período aí, eu estive fora, né? E viajei e fui como asilado lá para. Já tinha sido condenado quando eu viajei. Eu tinha sido condenado 5 anos. Certo. Aí eu consegui passaporte e tudo, eu fui para a França. Para a França, eu fui para Moscou. Aí eu fiz escola do partido, né, do Partido Comunista lá em Moscou, né? E eu fiz mais ou menos 1 ano lá, e depois eu fui para Kiev. Aí eu estava estudando lá técnico de geologia. Aí eu fui transferido para. Eu tinha conhecido a minha esposa no sul, na Crimeia. Sua esposa é russa? Russa. Ela mora aqui? Não, já morreu. Morava aqui. Mas veio para o Brasil? Entendi. Entendi. E aí, quando eu cheguei, eu fui preso, sequestrado em São Paulo. Quando o senhor voltou? Preso. Eu fui preso. O senhor voltou em que ano? 75? Foi 75. Mas aí eu fui precipitado. Errado fui eu. Eu não devia ter vindo. Eu devia ter vindo quando houve a anistia. Né? Quando houve a anistia. Mas eu fui muito precipitado e vim. Né? E fui preso. Fui sequestrado em Santos. Então estava acontecendo uma anistia. Você voltou para ver se conseguia essa anistia? Não, a anistia só veio depois do Geisel, depois do Figueiredo. Do Figueiredo. Mas a abertura começou do Geisel. Por que o senhor voltou? Do Geisel. Quis voltar? Foi uma loucura. Mas sabia que quando o senhor voltou, quando o senhor pensou em voltar, sabia que estava correndo risco? Estava correndo risco. Aí o senhor foi preso. Chegou em Santos. Não, eu fui em Santos sequestrado. Me levaram fui preso lá na polícia da alfândega lá, e aí me levaram para São Paulo. Entendi. São Paulo. E eu fiquei naquela casa, fui, como é que chama, na rua Tutói, lá em São Paulo. Era um departamento lá do exército lá, onde eles faziam tortura, matavam, dava choque, aquele negócio tudo. Era uma casa de tortura. Entendi, o senhor ficou lá? Eu fiquei lá. Quanto tempo? Eu fiquei lá, olha, devia ser mais ou menos uns 3 meses ou 4 meses. Na época que eu fiquei lá, morreu o Manuel Filho. Antes, um pouco, morreu aquele jornalista, que eles falaram que era enforcado, mas morreu, que eles mataram ele lá, o Herzog, né? E na época que eu fui preso, foi na época do general, aquele general que estava querendo dar um golpe aí no Geisel. Tinha aqui em Brasília, que era como é que é o nome dele? Frota. Não sei se não sabe, né? Não dava, né? Porque isso faz muito tempo e vocês são jovens, não deve. O Vagal nem tanto, mas eu realmente né? Eu não estava. Então acontece que eles começaram a aprender comunista de novo. Então eu entrei nessa leva. Só uma dúvida, quando o senhor foi sequestrado em Santos, qual foi o motivo do sequestro? Eles sabiam que era o senhor ou o que aconteceu?
Não, sabia. Sabia. Entendi. Identificaram o senhor. Sabia que eu tinha vindo da Rússia, sabia bastante coisa, informação. Entendi. Né? Já sabia. Na Guerra Fria, sabia. Entendi. Mas só de vir da Rússia, eles já queriam... Não, eles tinham informação do nome, cara. Porque a Rússia naquela época... Você dá saída no passaporte, né? Procurar passaporte, já liga, fala, tá chegando um passageiro, tal, pega ele, vai querer entrar. Né? Normal. Porque, na verdade, o senhor foi fugido daqui. Foi. Ele era procurado, né? Eu fui para a França, fiquei na França, depois eu fui para Moscou. Entendi. Como é que o senhor saiu da prisão, da casa de tortura? Em São Paulo? Assim, Em São Paulo? Mas só para vocês saberem que a família do caso, o meu avô, que é irmão, né, do meu tio, a família não sabia. Quando ele voltou para o Brasil, né, tio, a família ficou sem saber onde meu tio estava durante o tempo que ele ficou nessa casa de tortura em São Paulo. Entendi. Que loucura. Para quem não conseguiu Depois ouvir... eu fui transferido. Eu fui transferido para Brasília. Brasília já foi uma tortura, como se diz, psicológica. Ah, entendi. Não era Aí a física. pessoa, O senhor foi torturado lá em São Paulo? Fui, e muito. É mesmo? Fui muito torturado. E aí de São Paulo o senhor foi transferido para Brasília. Brasília também. Por que fui transferido, torturado. senhor? Não tinha motivo. Isso deve ser problema, não sei, o que foi transferido para, às vezes, alguma coisa. Por que o senhor saiu? Como que o senhor conseguiu sair? Eu saí depois da anistia. Ah, tá. Da anistia. E vem cá, como é que era a regra para matar? Quem que eles escolhiam lá dentro? Por que tinha gente que morria, tinha gente que, no caso do senhor, graças a Deus, sobreviveu? Tinha alguma regra? Como é que era isso daí? Dependendo da época, né? Eu fui numa época que já estava em abertura, a época que estava havendo como se diz, você deve saber a história do Geisel. O Geisel começou uma abertura política, entendeu? Aí foi aí que... Aí o que está acontecendo? Tinha o outro general lá em São Paulo que estava querendo dar um golpe junto com o Frota. Com o Frota, que não lembro agora o nome do general. Hã? Não, Castelo Branco, não, Castelo Branco, não, o general do 2º Exército de São Paulo. Eles estavam querendo dar um golpe no Geisel, que achava que o Geisel estava abrindo, sabe? Entendi. O Geisel estava atendendo a tendência de abertura. Entendi. Para quem não ouviu, porque a Carol falou e estava longe do microfone, o que ela falou é que quando o seu Nésio voltou para o Brasil, ele foi preso, foi sequestrado e a família, ninguém teve notícia de nada, né? Não. A sua família sabia que você estava voltando? Da Rússia para cá? Você veio sozinho? No primeiro momento o senhor voltou sozinho? Não, eu vou dizer como é que foi, acontece. É que eu cheguei aqui no Brasil, né? E eu tinha mandado minhas coisas de mudança da Rússia para cá. Livros, coisas de literatura, um porção de coisa, né? E ficou em Santos. Certo. Agora, o grande erro meu foi ir lá em Santos para pegar isso. Entendi. O senhor... Aí quando eu fui pegar, eu devia ter pagado uma pessoa, um agente ou qualquer coisa para receber isso. Eu fui lá querer receber. Foi coisa de criança, coisa de foi na inocência, foi na inocência. Inocência. O senhor tinha quantos anos, tio? Nessa época? Quando eu fui para... Quando o senhor voltou? Quando eu voltei... O senhor foi capturado? Sequestrado? Quando eu voltei... Em 75? 75. O senhor é de... Eu tô com 80 anos, né? Eu tinha uns 40, uns 30, você vê. O senhor é de quanto? 80. O senhor é de 1942. 42. O senhor tinha 42, 33? Por aí. 33 anos. Isso aí, 33. O senhor falou que em Brasília a tortura era psicológica. Como é que é essa tortura psicológica? É ameaça? A tortura psicológica é aquela
que faz assim, vocês faziam comigo assim no cômodo, então eu sentia frio, né? É como se um dia, eles multiplicar o dia. Ah, entendi. Multiplicar o dia. Você até perdia O a dia noção das coisas. Vai multiplicando o dia. Um dia por 2 dias, depois um dia por 3 dias, por 4 dias. Aí você fica desestruturado. Entendi. Você perdia a noção de tudo. Não tinha mais noção de nada. Aham. Compreendeu? Aí você ficava um mulambo. E não era aí. Aí começava aquele negócio, você ouvia as coisas, julgamento, coisa. Você ficava doido, né? Eu saí de lá doido. Eu fui preso, saí de lá, eu fui pra cadeia aqui, na Sepaigo. Aqui? Fiquei aí na Sepaigo. Aqui? É mesmo? Fiquei na Sepaigo. O senhor ficou aqui? Fiquei. Sabia que ele ficou na Sepaigo, Vagão? Fiquei. Sabia não. Fiquei na Sepaigo e com os companheiros que já estavam aí também, que tinham sido presos em outros lugares, estavam lá na Sepaigo. Então de Brasília te mandaram pra cá? De Brasília mandaram pra cá. Aí esse processo todo aí de prisão, uns 3 meses mais ou menos. Não, foi mais. 3 meses foi só em São Paulo. Foi mais porque quando eu saí, meu filho estava com o Daniel, ele estava com 1 ano e 1 dia. Eu fiquei mais ou menos quase, somando todas as prisões minhas, deu mais de 2 anos. Entendi. Brunão, formação, hein? Pô, tá louco, cara. Caramba, que história, né, bicho? Muita coisa. Que história. Eu tava lembrando uma situação aqui, cara. Voltando lá pra Rússia, né? Vendo as reportagens, o nível de perseguição, cara, que tá. Os empresários russos, né, cara? Tanto os caras estão sofrendo, né? Você viu o Chelsea, cara? O time Cara, de futebol. o O Chelsea tá numa situação assim. Ele vendeu o time, ele se dispôs a vender o time. né? Mas foi penhorado, cara. Tá tudo penhorado. Um time de futebol tá penhorado, entendeu? Ele não pode vender. Eu não tinha visto isso. Né? A atual campeã da Europa vai disputar o Mundial com o Palmeiras, não é? Já ganhou. Ganhou, verdade. Viajei na maionese, ganhou. Foi campeão mundial agora, tem coisa de 1 mês, verdade. Tá penhorado o time. Tá numa situação que não consegue nem, dependendo de onde for o jogo. Não consegue nem ir. Não consegue ter dinheiro, cara. Não tem dinheiro pra deslocamento, entendeu? Porque tá tudo penhorado. Loucura, né? Meu Deus, cara. O Chelsea, cara. O Chelsea. Eu falo assim, e outros empresários, tá vendo? Empresário que teve o iate apreendido. né? Com certeza. Iate apreendido. Loucura. Existe uma represália aí muito grande. Muito grande. Acaba que, assim, a gente que tá vendo de fora, a gente vê um pouco de injustiça nisso. Né? Pô, o que o empresário, entre aspas, tem a ver com uma situação dessa causada pelo presidente? Eles têm alguma relação com o presidente, por isso que estão capando. Cara, mas você escutou falar alguma coisa, alguma afirmação, entendeu? Pra poder verificar a veracidade disso? No Tipo, caso, o Abramovich, ele financiou campanha pro Putin. Pois mas cara, beleza. Aí se a gente começar a analisar isso por cima, na visão mais macro, você vê que realmente existe influência norte-americana ou então de todos os que compõem a OTAN. Cara, não tem lógica. Você concorda que não tem sentido algum? Porque você acha que o cara... porque o cara foi lá, financiou, participou da campanha política, você tem o direito de banir o cara, de penhorar os bens do cara. De onde isso? Não tem lógica nenhuma, não faz sentido algum com isso. Outra coisa, a pessoa pode mudar de lado também. Se financiou o cara hoje, amanhã você tá outro. Por isso a minha pergunta aquela hora, numa queda de braço de sanções econômicas, entendeu? Porque isso é uma sanção. A partir do momento que você começa a fazer uma série de represálias contra empresários russos, eles vão pressionar o presidente. Sim, a intenção é essa. A intenção é essa. Então, esse é o ponto, né? Quem sai, porque é uma queda de braço, faz isso com os empresários, a Rússia corta o petróleo, aí daqui a pouco não chega petróleo nem gás para a Europa, aí daqui a pouco outra sanção econômica com a Rússia, aí a Rússia fica mais isolada, mas ao mesmo tempo começa a isolar um país que fornece comida, petróleo, gás para o mundo inteiro. Olha o bolo de neve. Não é mais fácil, então, a OTAN decidir que ela não vai entrar na Ucrânia? Por que ela ainda está lá, então, se ela não quer a paz? Por que ela não sai? Isso é a pergunta, né? Por que ela não sai? Qual que é o interesse principal? Ela quer o petróleo. É o petróleo. Por que ela quer tanta paz? Por
que ela não sai, né, tio? Petróleo, riqueza, né? Ela Isso quer. aí. O Brasil, sendo neutro nessa situação, pode ser beneficiado em algum momento, o senhor acha? Sim, porque ele tem um comércio com os BRICS. Os BRICS, o Brasil pertence aos BRICS. O Brasil, a Rússia, a Índia, a África do Sul, né? E são BRICS e China. Eu acho que O Brasil. a Índia está com uma posição igual do Brasil. A Índia. Até a China também tá meio que... Não, mas a China é inteligente, ela está fazendo um negócio para... Mas ela, no fundo, vai apoiar A Rússia. a Rússia, vai apoiar, ela é contra a NATO. Sim. Vai apoiar a Rússia, sim. Entendeu? Não. Então o poderio, assim, não está tão assim pro lado americano, não. Não está todo, né? Aham. Eu acho que a gente não deve enfrentar aí, não deve haver uma guerra, porque se houver uma guerra... Acabou o mundo. Acabou o mundo. Para quê? Não tem sentido. Não tem sentido. É louco isso, né, cara? Você fica se perguntando, bicho, é uma arma que pode acabar com o mundo. Se existir a terceira guerra, não vai ter terceira guerra. Né? Não, Ninguém vai ganhar. ninguém ganha, exatamente. Ninguém- É uma bomba aqui, outra ali, acabou o mundo. E aí você fica se perguntando, pra que o Por isso que povo eu tem? acho que não tem chance de acontecer, cara. Acho que não. Da Não, mesma não, forma- é bem difícil. Da mesma forma que o Tio Ness falou, da inteligência do Vladimir Putin. E, cara, não podemos menosprezar a inteligência do cara. Não. Você acha que ele vai chegar a um ponto desse? Ele sabe que se ele soltar uma bomba nuclear, o negócio vai ficar esquisito. Exatamente. Ele não tem Aí- que soltar uma, né? Não tem que soltar Não tem que soltar uma, ele tem que soltar várias. É. Né? Em vários ângulos, né? Não é uma. Então o negócio vai ser. Né? É uma coisa. Porque não pode nem esperar, né? A resposta. Exatamente. Não, Não pode esperar a resposta. E outra coisa, né, cara? Vira disputa quase de mais do que de poder, vira ego, né? Vira o ego, aí vem o ego junto, né, cara? Vira ego, exatamente. Vamos mostrar quem tem mais força agora. Né? Mas aí para medir as forças é difícil, igual eu falei. É difícil saber quem tem mais força. Se é a Rússia, se é... Aí na hora que acabar de medir a força, acabou tudo, né? Então você agora. Aí daqui a pouco, Acabou a Coreia do Norte resolve entrar no meio também, aí pronto. Acabou. Não tem mais bomba, não tem mais onde jogar bomba, acabou tudo. Falando nisso, hoje a Coreia do Norte soltou um vídeo oficial, você viu? Não. Soltou um vídeo para No comemorar lançamento de um foguete. o lançamento de um foguete, cara. Que beleza. Um vídeo bem produzido, por sinal, cara. No Brasil, soltou um também hoje, né? Comemorando uma granada que eles desenvolveram. Deve ter sido. Mas eu achei interessante porque a gente não tem acesso a praticamente nada da Coreia do Norte, né? Praticamente nada. E aí eu vi esse vídeo hoje e aí eu achei interessante, porque a gente não vê nada de lá, né? É um país muito fechado, tá? Eu vi esse vídeo e achei interessante. Inclusive tem uma curiosidade. Eu não lembro quem que é, não sei se é um jogador de basquete ou um rapper americano que é muito amigo do Xi Jinping, lá do presidente da Coreia do Norte. Xi Jinping, como é que é Xi Xi Jinping. Jinping? Não, esse aí que vocês estão falando é da China. É da China. Não, a gente tá falando da China. Como é que é o nome da Coreia? O presidente da Coreia do Norte. Eu não lembro o presidente da Coreia do Enfim. Norte. Enfim, tem Como é que é o nome dele? um artista americano, cara, famoso, não lembro quem que é. Não sei se é jogador de basquete, que ele é muito amigo do presidente norte-coreano. É o gordinho lá. E ele... Eu vi aquela reportagem. Kim Jong-un, isso. Ele é muito amigo do Kim Jong-un, né? E assim, é um artista americano famoso, eu não lembro quem que é. E ele vai pra Coreia do Norte, eles assistem jogos de basquete juntos e tal. E ele deu uma entrevista um dia. Perguntaram, pô, mas e aí, cara, como é que é? Ele falou, não, pô, ele é gente boa pra caramba, tal, a gente tem um relacionamento legal, tal, e é isso. Interessante, né, cara? Você nunca vai imaginar, né, que o cara tem uma amizade Tinés, tem que americana. poder caminhar pro fim aqui já. Não precisa nem falar, né, que o senhor lá atrás já mostrou qual que é o seu você é um pouco partidário, né, já, parte política, falando nível Brasil. O que o senhor espera desse ano aí, as campanhas? Estamos indo para uma eleição, política, Brasil. Pode mudar muito, né? Momento delicado. Eu acho que se não mudar, assim, houver uma mudança muito grande, eu acho que o Lula vai se eleger. Vai ser Mas com o nosso amigo lá, o
Bolsonaro. O Alckmin. Ah, o Alckmin. O Alckmin. Bolsonaro. Então, vai fazer uma... Vai fazer uma dobra. Sim. É. Já formaram a chapa, né? Estão formando. Formando O a Alckmin chapa. se afiliou agora ao partido, eu não lembro qual, mas já com a intenção de ser o vice do Lula. Já tá tudo certo. Acho que foi PSB, eu acho. Foi alguma coisa assim. PSB, eu acho que foi. Alguma isso coisa mesmo, assim. partido Foi isso mesmo. PSB. E eu acho que se não mudar muita coisa aí, acho que vai ser isso, né? Se não acontecer um imprevisto, um negócio assim. O senhor acha que o Brasil precisaria de ter uma terceira via? Forte? Não, eu não acredito, não vai ter, não. Não digo ter, mas que precisaria ter? O que o senhor acha? Acho que não. Não? Eu acho que não. Eu acho que o Lula, para mim, foi um dos melhores presidentes que teve no Brasil. Né? Não ficou nada aprovado que ele foi ladrão, que isso e aquilo. Né? Agora está sendo, inclusive, a influência da CIA aqui foi muito grande, que fez toda, inclusive, as indústrias nossas aqui, os estaleiros, tudo, fez praticamente acabar com tudo isso aí, com as indústrias aí de engenharia, as coisas nossas aí que fazia construções fora do país, né? E como a Odebrecht, outras firmas, acabou, destruiu tudo. Podia ter prendido o dono da empresa, mas não acabar com a empresa. Devia ter mantido a empresa com as coisas tudo direitinho. Acabou. Né? Aí você vê, o nosso, esse que é candidato a governador, a presidente da República, o Moro, ele vivia lá nos Estados Unidos, dando entrevista, não sei o que lá mais, recebendo dinheiro lá da CIA, lá, todas as entrevistas, todas as intervenções que ele fazia, os pronunciamentos dele lá, ele recebia dinheiro, ele ia para lá, né? Tinha sempre contato com o pessoal. E foi um julgamento assim, né? Com o dedo do americano. O americano toda a vida interferiu no Brasil. E o que o senhor acha do Ciro Gomes? Do Ciro? Que é uma proposta de terceira via. O Ciro, eu acho que ele é instável, não acredito muito em Ciro. Ele fala uma coisa, depois fala outra. Para mim, quando ele devia ter apoiado na época da eleição aí do Haddad, ele devia ter apoiado o Haddad. Ele foi para a França. Foi para a França, ou para a Inglaterra, para os Estados Unidos, não sei. Você que viajou. Ele não deu. Eu achei aquilo muito errado. Ele devia ter. Né? Se ele falar que é de esquerda, que é isso e aquilo. Né? Eu acho que ele não é de esquerda. E o Haddad era o candidato da esquerda ali, no segundo turno, né? Com certeza. Ótimo. Brunão, cara, bate-papo foi muito bom. Eu anotei muita coisa aqui. Me lembrou muito assim, o meu avô, no sentido, meu avô era um cara que eu sentava com ele, meu avô ele tinha só até a 4ª série. Só que o conhecimento dele, político, histórico, era gigantesco. Então, quando você conversa com pessoas que viveram, né, e você sai do que estão te mostrando na TV, você aprende demais. Eu anotei muita coisa aqui para poder ir atrás, para poder entender. E eu quero agradecer ao senhor não só por ter vindo, mas por ter passado toda essa experiência para a gente, que particularmente para mim agregou muito e me ensinou muito. Obrigado, viu, Sanésio? Obrigado a vocês. Né? Tinésio, obrigado pela paciência conosco aí, viu? Sei que ainda tomamos muito tempo do senhor aí, botamos o senhor para falar, gastou saliva pra caramba. Para mim falar é difícil, né? Eu tenho muita dificuldade por falar. Não, e não pareceu não, viu? Foi bom, foi muito bom. Tinésio, obrigado. Então, valeu demais. Obrigado, então, obrigado por vocês também. Muito obrigado. Show de bola. Valeu. Pessoal, até a próxima. Valeu, tamo junto.